Olá, você está pensando em cursar psicologia? Quer entender quais são as diferentes possibilidades de atuação de um psicólogo? Quer entender quais os desafios, quais são os caminhos de crescimento, quais são as habilidades mais importantes para se atuar e crescer nessa profissão? Assiste essa entrevista que eu fiz com a Juliana Amaral, que certamente vai sanar uma série de dúvidas que você tem. Bom, eu queria te agradecer, primeiramente, a Juliana Amaral, psicóloga, que vai estar conversando comigo hoje, para esclarecer as dúvidas, contar um pouquinho sobre a profissão de psicólogo. Então, obrigada, Ju, pela tua disponibilidade. Estou feliz de estar aqui e poder ajudar o pessoal que está chegando e procurando um caminho profissional. Então, esse é o nosso objetivo, é a gente ajudar os jovens e pais também que queiram ouvir, se inteirar, a respeito da profissão do psicólogo, ajudar esse pessoal, né, que às vezes não consegue encontrar os recursos, as informações para tomada de decisão, então é uma contribuição a mais no processo de decisão. Então, Ju, eu queria primeiramente te pedir se você poderia contextualizar um pouquinho sobre a questão da formação em psicologia, porque, na verdade, uma pessoa que se forma em psicologia, a gente sabe que tem algumas possibilidades de atuação. Se você puder contar isso um pouquinho, e aí a gente conta depois, entra um pouquinho na sua trajetória para você contar para a gente. Ok, então vamos lá. A formação em psicologia, ela leva 5 anos, Uhum. tá? É, Ao longo desses 5 anos, tem naturalmente uma introdução basal para todas as vertentes da psicologia, desenvolvimento humano, pesquisas, algumas áreas teóricas que são comuns para todas, e, ao mesmo tempo, ao longo desses 5 anos, a gente vai sendo apresentada aos caminhos possíveis dentro da psicologia, tá? Uhum. Sim. São algumas pinceladas dessas áreas que vão ser aprofundadas no último ano de faculdade, que é Uhum. quando o jovem escolhe o estágio, né, que é onde ele tem que fazer X horas, vai depender da faculdade, Claro. X horas daquele estágio, para poder se formar. Uhum. Então, somos apresentados à psicologia clínica, que Uhum. tem as suas variáveis também dentro dela, a Uhum. psicologia escolar, a psicologia hospitalar, a psicologia dentro da empresa, tá? Uhum. Então, somos brevemente apresentados, porque ao longo dos 5 anos não tem como você se aprofundar, como aluno se Claro, aprofundar, mas claro. estudamos bastante, né? 5 anos é um tempo Sim, longo aí de sim, faculdade. sim, sim, sim. É incentivado que, ao longo desses 5 anos, os alunos não esperem só o último ano para fazer um estágio, Claro, faz todo tá? sentido. Então, pois é, porque o interessante é você chegar depois desses 5 anos já tendo fechado algumas portas. Não, isso eu não gosto, isso eu não me identifico, isso aqui eu acho que eu Uhum, tenho dúvida entre esses dois, e uhum. poder chegar no estágio final da faculdade é, com algumas pequenas certezas, Sim, né? Entre duas áreas, mais ou menos, que você gostaria de seguir. Então, é sim. bastante incentivado que faça-se estágios. E você pode recorrer a professores, porque Uhum, você vai ter professor que trabalha na área escolar, você vai ter professor que é clínico, sim. você vai ter professor que trabalha em hospital, vai ter professor que trabalha em empresa. Uhum, Então, tanto através de professores, né, o aluno pode mostrar o interesse uhum. e o professor encontra um espaço para você fazer um estágio, como você pode correr atrás, Claro, né? claro. E os pais podem ajudar, os tios, amigos, conhecido do Sim. O conhecido, e a network, maioria, né? o seu O network, network pessoal. exatamente. E a É. maioria dos lugares tem espaço para esses Sim, jovens que estão interessados. A sim, maioria dos trabalhos, naturalmente, não são remunerados, mas é o momento em que você não está preocupado ainda com o estágio remunerado, né? sim. Porque você está aprendendo, então muitas vezes não tem nem possibilidade de ser remunerado. Claro, claro. Quando você chega no final da faculdade, é, o aluno escolhe, então, uma área onde ele vai querer se aprofundar e fazer um estágio. Sim. No meu caso, eu fiz o estágio na área clínica, tá? Uhum, Então, é um uhum. estágio de 1 ano, supervisionado, dentro do SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, que geralmente a maioria das faculdades de psicologia Tem. oferecem esse Uhum, espaço, né? Que é uhum. um espaço
social, é um espaço onde os pacientes que não têm muitos recursos financeiros possam encontrar um atendimento. Legal, Com isso. alunos que estão em formação, mas o trabalho é muito bom, ele é muito bem supervisionado, é uma excelente opção de atendimento para quem procura. Você pode fazer, nesse último ano, um estágio em empresa, Sim. e também tem um grupo de supervisão na faculdade para quem está fazendo estágio em empresa. Que bacana. Você pode fazer um estágio em hospital, e também tem grupo de supervisão e estágio para quem faz estágio em hospital. Então, você faz, quando é empresa, quando é hospitalar e quando é escola, você faz fora da faculdade esse estágio. Claro. Você faz uma supervisão dentro da faculdade, porque a faculdade precisa ver, entender que você está realmente indo a esse estágio, trocam experiências, é uma equipe que troca experiência. Então, muito esse legal. seria o apanhado dos 5 anos de faculdade. Legal, legal. E aí a pessoa tomando a decisão, começando a vida profissional, ela pode também fazer uma especialização, uma pós-graduação, né? Enfim, um mestrado, se for o caso, né? Sem dúvida. Mas isso é depois de formar. Isso é depois, é o que acaba acontecendo, porque, de novo, a faculdade, ela, por mais que seja 5 anos, ela não aprofunda no caminho que você vai seguir. A psicologia, ela é importante o jovem entender que ela, embora seja uma profissão que tem um aspecto técnico, né, existe um aspecto do estudo que vai acontecer ao longo da profissão, ao longo de todos os anos da atuação do psicólogo, independente da área que ele opte por atuar. O estudo na psicologia ele é constante. Então, sem dúvida, é importante fazer, sim, depois que você define o caminho profissional, fazer uma especialização, fazer um mestrado, que você vai poder se aprofundar mais naquela área que te interessa. Sim, e como em diversas outras profissões, né, Ju? A gente não pode parar nunca de estudar, né? De se desenvolver, de estar atento às novidades, né? Se reciclar, porque... As pesquisas são sempre muitas, né? Que chegam. A área da saúde tem muita pesquisa. Sim, né? sim, muita coisa interessante acontecendo. É uma área muito rica e você recebe pesquisas do mundo inteiro. Sim. Então, ela está sempre atualizando a forma como você vê o sujeito, não importa se é o sujeito dentro da empresa, se é o sujeito no consultório, se é o sujeito no hospital. Pesquisas na área da saúde não param de chegar. Sim. Então, essa atualização, para você fazer sempre um trabalho muito bem feito, ela é fundamental. Legal, muito bom, bacana. E falando dessas, né, já pegando esse gancho que você falou da capacidade da gente estar sempre estudando, sempre aprendendo, essa é uma skill forte, uma habilidade forte. E aí, pegando esse gancho, Ju, o que você diria para esse pessoal, né, que está pensando nessa possibilidade de carreira, que seriam, assim, as competências socioemocionais, as soft skills, né, que se fala muito, mais importantes de um profissional que atua nessa área, até para poderem ver, se identificarem, né, se eles precisam ou se eles já têm essa skill forte. O que você diria, se você pudesse elencar, assim, algumas mais relevantes? Eu penso que, para quem vai fazer a faculdade de psicologia, a capacidade de escutar o outro, de ter interesse em observar a vida de uma forma geral, né? Uma profunda capacidade de entrar em empatia, eu diria que são os 3 aspectos fundamentais do psicólogo, né? O psicólogo, ele tem que ter uma curiosidade pelo outro, independente da área da psicologia que você vai seguir, né? Ele tem que ter uma capacidade de sentir, que é a empatia, de sentir o outro. Ele precisa sentir o outro, porque muitas vezes a pessoa está dando um sorriso, mas ela está, através de um outro gesto, de uma outra forma, demonstrando que ela não está tão bem. Então, essa sensibilidade é importante, né? E ter a curiosidade do observar. Geralmente, os psicólogos, eles são muito observadores. São pessoas... Podem ser extrovertidos ou introvertidos, isso não faz tanta diferença. Não, né? Em algumas profissões, talvez isso faça. Para o psicólogo, eu conheci psicólogos ao longo da vida introvertidos, conheci psicólogos extrovertidos, mas todos compartilham a capacidade e a curiosidade e a observação. Bacana, que legal. Ótimo, adorei, muito bom. E, Ju, você falando no seu dia a dia,
até, assim, você, a atuação é na clínica, né? Mas pensando também, se você puder extrapolar para as outras atuações do psicólogo, quais são, assim, as pessoas com que o psicólogo vai mais atuar no dia a dia, vai interagir mais? Porque eu acho que isso é uma coisa importante que eles têm curiosidade, né? Tá, eu acho que eu vou colocar de uma maneira que talvez ajude mais a entender. Quando Tá. a gente opta pela clínica, que é o meu caminho, ao longo dos anos, os psicólogos, por diferentes razões, eles vão optando pelo perfil de paciente que ele se identifica mais por entender, por trabalhar, que ele se identifica mais, que ele tem mais curiosidade sobre aquela uma determinada faixa etária, um determinado perfil. Então, por exemplo, que são muitas variáveis, mas existem psicólogos que não têm interesse em atender criança. Eles têm interesse em atender apenas adultos. E tudo bem também, né? E sim, e é um caminho, muitos fazem isso. Não é uma regra que todos que atendem crianças vão atender adultos, e nem que todos que atendem adultos vão atender criança. Então, por exemplo, isso já é uma forma de separar público. Totalmente, né? totalmente. Quando você atende criança, é muito natural que esse psicólogo que atenda criança comece a seguir um caminho para atendimento de família. Porque quando você atende criança, você vai atender a família junto. Não tem como, a criança está inserida dentro de um contexto menor, que é a família, né? Ela sai do contexto maior social e ela vem daquele contexto menor, que é o grupo familiar. Ela está ali naquele contexto. Então, naturalmente, o psicólogo que atende criança, ele vai ter a necessidade de estudar abordagens familiares, funcionamentos familiares. Então, ele já vai direcionando o consultório. Aquele que ficou com os adultos, por exemplo, ele pode começar, isso realmente acontece, a dividir o seu consultório entre perfis de pacientes. Você tem o perfil do paciente jovem adulto e você tem o paciente que já está na terceira idade, que chama hoje em dia a melhor idade. Né? Um paciente que já está numa outra fase da vida. Nem todos os terapeutas têm interesse em trabalhar com jovens adultos, nem todos os terapeutas têm interesse em trabalhar com pessoas que estão em volta dos seus 60 anos, 70 anos, num outro momento da vida. Dentro desse espaço, você tem um grupo de terapeutas que se interessam em trabalhar com gestantes. Olha, não tinha nem pensado nisso. É verdade. Sim. É muito nichado, né? Tem muitos nichos. Tem muito nicho dentro da psicologia. Muitos. Nicho. E na clínica, e você está só descrevendo a clínica, né? Então... Eu estou descrevendo a clínica, né? Eu desenvolvi os meus nichos de interesse ao longo da clínica. Ele vai surgindo à medida que você recebe pacientes e você vai vendo que você se identifica mais com determinados tópicos e assuntos e áreas de conhecimento, porque dentro de tudo isso aqui que eu falei, a quantidade de literatura que tem sobre esses poucos nichos que eu ofereci aqui como exemplo, a quantidade de leitura, de literatura, de pesquisa que tem nesses nichos é tão vasta que você não tem como conhecer profundamente todos eles. Então, naturalmente, você vai costurando o seu consultório para o que te interessa mais. Isso é muito bacana, porque é onde também começa a acontecer a troca entre os profissionais. Então, se chega para mim um paciente que eu entendo que tem muito mais um perfil de uma pessoa, de uma colega minha de trabalho, eu vou indicar para ela. Ótimo. E o oposto vai acontecer. Até porque não dá para a gente fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo. Não dá conta, né? E você também acaba que não consegue também estudar, né? Tudo, dar atenção para todas as faixas, né? É exatamente isso. Contato além do paciente e com os outros psicólogos com os quais você, né, obviamente, troca ideia, supervisão, etc. Você tem contato externo, algum colégio, por exemplo? Sim. Esse contato também profissional? Então, essa é uma ótima pergunta. Por exemplo, eu trabalhei e trabalho muito até hoje, ao longo dos anos, com criança. Então, algo que eu sempre tive uma relação muito próxima foi com as escolas. Tem sido com as escolas, porque a criança ela vem muitas vezes encaminhada pela escola. Muitas vezes são os pais que percebem uma necessidade. Mas mesmo quando é através dos pais, eu preciso muitas vezes conversar com a escola, caso o sintoma e as situações estejam acontecendo também na escola. E muitas vezes a escola que encaminha. E trabalhando com criança, por exemplo, também eu converso muito com pediatras, eu converso muito com neurologistas, para crianças que tenham déficit de atenção, que estejam
fazendo uso de algum tipo de medicação, em razão do déficit de atenção, por exemplo, de uma hiperatividade. Sim. Então, o rol de profissionais que eu trabalho, muito próximo, escolas e outras especialidades médicas. É uma parceria, né? A gente percebe que é quase uma parceria, né? Exatamente. Não dá para trabalhar absolutamente sozinho. E quando eu atendo um jovem, atende uma criança, a família tem que estar próxima também, porque é um trabalho junto, né? Exatamente. Então, no final, na área da saúde, na psicologia, a gente acaba tendo uma relação com muitos profissionais da área da saúde. Fisioterapeuta, se é uma criança que está passando por alguma reabilitação que afeta ela emocionalmente. Fonoaudiólogo, se é uma criança que tem alguma dislexia e faz um tratamento com fonoaudiólogo, eu tenho contato com fonoaudiólogo. Acaba sendo um trabalho, quando é com a criança, acaba sendo, de fato, um trabalho em rede. Então, você tem que ser um profissional que vai ter que disponibilizar o seu tempo de trabalho, não é só dentro do consultório, fora do consultório, Essa é uma realidade. Exatamente. Que é diferente, por exemplo, de um profissional, de um psicólogo que atende basicamente adultos. Ele não vai, ele até pode conversar com um psiquiatra de um paciente, por exemplo. Sim, sim. Mas o trabalho dele acontece ali e termina ali até a próxima ida daquele adulto ao consultório dele. Ele não trabalha necessariamente com a rede que está por trás daquele adulto. Entendi. Ótimo, entendi. Ju, e falando um pouquinho dos desafios, né? Então, a gente fazer os dois contrapontos. Se você agora entrar contando um pouquinho quais são os desafios, o que você percebe dessa profissão, com clínica, e quais são o outro lado, assim, o que você vê de bacana, o que te energiza, te motiva, né? Que são os pontos mais positivos, né? Que você, enfim, quando você olha o seu trabalho e fala assim, putz, isso, eu gosto muito do meu trabalho porque acontece isso, né? Sem dúvida. Eu assim, ao longo dos anos, e para mim está cada vez mais claro, né? 20 anos formada, então, o que para mim nunca deixou de existir é a paixão pela profissão, né? É onde eu falei que entra a curiosidade. Aqui a gente tem que ter isso lá atrás, o psicólogo tem que ter isso lá atrás. Porque a gente vai desenvolver técnicas cada vez melhores, iremos, com certeza, a gente vai ter uma cancha cada vez melhor, um jeito cada vez melhor na clínica, mais facilidade a cada paciente que entra. Mas, em nenhum momento, o atendimento ele é técnico apenas, né? Então, essa paixão tem que estar sempre acontecendo ali a cada paciente que entra no seu consultório. E eu acho que essa é a parte bacana, né? É uma profissão que é sempre algo novo que está acontecendo, porque por mais que o paciente esteja com você há muitos anos, né? Isso vai acontecer. Ele é um ser em movimento, ele é um ser em transformação. Então, ele está sempre... as sessões acontecem, elas não se repetem, é sempre uma sensação nova, uma emoção nova, uma experiência nova. E, às vezes, os assuntos se repetem, mas a maneira que o paciente tem de olhar uma situação, ele fala, nunca tinha reparado isso, né? Então, isso é muito bacana da psicologia, é essa possibilidade ali na sua frente de ver as transformações com aquele sujeito acontecendo. Na criança, isso é incrível, então eu adoro atender criança, por exemplo, porque a gente vê mudanças muito rápidas na criança. Então, isso é muito bacana, né? Ela responde muito rápido ao tratamento, quando os pais entram junto, né? E gostam, entendem, então, ok com o filho fazendo terapia. Todo mundo trabalha junto e a gente vê aquilo acontecendo, né? O paciente respondendo bem à terapia. Isso é muito bacana. Isso na psicologia, essa sensação do movimento acontecendo, sim. É muito boa. E acho que um outro aspecto também que me faz muito feliz é o longo prazo da profissão, né? Ao passo que a gente vê muitas profissões que a pessoa diz, puxa, tô velha para fazer isso, né? Não consigo mais. Às vezes um cirurgião, para ele operar, ele tem uma perdeu... limitação física. Existe uma limitação física, né? Às vezes, uma outra profissão, a pessoa precisa realmente ali do corpo, e o corpo envelheceu e não dá mais conta, ou precisa de uma mente sempre muito ágil, sempre muito rápida, e a gente sabe que a nossa mente, em certo momento, ela desacelera um pouco, então você já não tem mais aquela competência para pegar tantas novidades.
A psicologia, ela vai ao oposto disso, né? Ela é muito a longo prazo. Então, eu vejo analistas, psicólogos, especialmente na clínica, né? Sim, trabalhando até seus 80 anos de idade, sim. Atuantes, não é um trabalho mais ou menos, atuantes, fazendo parte em grupos de estudo, dando cursos, fazendo supervisões. Isso eu acho maravilhoso, na área clínica da psicologia. Sim. Ano passado eu conheci a doutora Edith Eger, eu não sei se você conhece, sobrevivente do Holocausto, né? História sensacional. Ela tem 93, ela ainda atende. E ela se podcast, né? Faz YouTube. Ela é um fenômeno. Você vê? É que a gente conhece 93, mas é que a gente conhece a história dela porque ela se tornou uma pessoa pública. Mas como ela, tem várias. E ela começou. Isso é uma grande vantagem. Exatamente. É uma profissão longeva. Ela foi mais tarde, exatamente. Ela tem uma história de ter começado, se eu não me engano, em torno dos 30 e muitos 40 anos. 40 anos que ela foi estudar a psicologia, né? Isso. Então, isso é maravilhoso, maravilhoso. Você não tem prazo. O prazo é você que dá e é uma escolha sua. E a experiência vai ajudando, né? A experiência, a vivência ajuda nesse caso, né? Muito. Legal, bacana. E, Ju, você, como é que é o crescimento? Então, alguém que está começando, né, na profissão, ok, estou estudando, fiz estágio, né, e a dica sua, pelo que eu entendi, é fazer estágio quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. Experimentar, ver qual área prefere, qual área também não tem muito a ver com você, até porque tem tantas possibilidades de atuação em psicologia. Então, Exato. Ok, eu estou estudando, qual o primeiro, assim, como é que é um crescimento, assim, dentro da clínica, pelo menos o psicólogo clínico? Eu posso falar um pouquinho de todos, que eu acho que a clínica, naturalmente, vai ser onde eu vou me aprofundar mais. Sim. Mas, por exemplo, eu acho que falando um pouquinho da minha experiência pode juntar com a resposta. Sim. Ao longo desses 5 anos da minha faculdade, eu fiz estágio em escolas. Então, eu fiz estágio em 3 escolas diferentes. Eu fiz estágio 2 anos em hospital, no hospital de cardiopediatria. Eu não trabalhei em empresa, mas eu presenciei muitas amigas, então eu entendo como foi o percurso delas. Legal. Começaram muito antes do estágio oficial, tá? Então, isso, para quem foi para a empresa, ajudou muito, porque a pessoa começou um estágio durante a faculdade. É trabalhoso, porque você estuda de manhã, vai fazer o estágio na sequência e volta para casa à tarde. Cansativo. Ou você faz a faculdade à noite e faz o estágio cedo. Mas muitas dessas pessoas, como já tinham começado o estágio numa empresa, por exemplo, quando se formaram, foram efetivadas pela empresa. Mais fácil. E se não foram efetivadas por essa empresa, já tinham um network de outras empresas. Sim. Porque estagiário conhece estagiário. Claro, então, a pessoa não demorou para ser efetivada. Não ficou penando pelo mercado. Então, isso, para mim, é super importante. Sim. A área da educação, idem. A área escolar, idem. Eu fiz estágio em 3 escolas. Não tive o desejo de continuar como profissão, mas eu entendi que se eu tivesse o desejo, eu já tinha portas abertas para começar por um caminho da escola. Claro. No hospital, a mesma coisa. Eu fiz 2 anos de estágio no hospital. E é importante dizer assim, que eu fazia segunda, quarta e sexta, escola, terça e quinta, hospital. Dinâmico. Exato, não precisa esperar um acabar e começar outro. Se você tem tempo, você tem força de vontade, você dá um jeito. Ótima dica. Exatamente, não precisa esperar. Eu fazia todos ao mesmo tempo. Que legal. Por 3 anos fui fazendo. Ótimo. Então, o hospital é a mesma coisa. Se eu tivesse acabado, tivesse interesse, não que necessariamente aquele hospital me contrataria, mas eu conheci outras pessoas de hospital e eu já teria um caminho percorrido e no meu currículo eu diria, olha, eu já tenho 2 anos aqui de experiência. Diferente de uma outra pessoa que chegou e falou, eu tenho interesse no hospital, mas não tenho experiência. Né? Claro. Então, isso já ajuda para quem queira, quem imagina que tem interesse por outras áreas, já ajuda para entender o caminho profissional. Legal, ótimo. O psicólogo clínico, ele não vai ser contratado. O psicólogo clínico, ele é autônomo. Então, ele precisa abrir uma empresa, né? Você pode, isso depois. Você não vai ser contratado por uma empresa, mas você pode abrir uma empresa. Não é necessariamente o caminho que todos fazem na clínica,
tá? Mas eu sinto que eu cheguei na clínica por ter feito todo esse caminho ao longo da faculdade muito mais rica de experiência. Muito Legal. mais. Não importa que eu não tenha seguido a área hospitalar, não importa que eu não tenha seguido a área da educação. A experiência que aquilo me trouxe foi incrível para o meu consultório e até hoje. Claro, claro. Porque hoje em dia, eu trabalhando com criança, me relacionando com escolas, eu sei como é o meio dentro de uma escola. Claro, Isso você eu trouxe do meu vivenciou. estágio lá Isso, vivenciou. Exatamente. Legal. Quando chega um paciente que está passando por uma questão hospitalar, eu sei como é a vivência desse paciente dentro de um hospital, porque eu trabalhei dentro de um hospital. Eu sei como emocionalmente um paciente fica dentro de um hospital. Então, eu sei quando esse paciente me fala da experiência dele no hospital. Eu vivi aquilo. Então, isso. A psicologia, nada se perde. Toda experiência você vai usar no seu consultório. Quando você acaba a faculdade, você recebe o seu CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. Então, cada estado tem o seu CRP. Você recebe o seu CRP. O CRP te permite trabalhar. O CRP, você é regida por um código de ética imenso, que a gente estuda e vai aprendendo ao longo da faculdade. O que se pode, o que não se pode, o que se faz ou não se faz na profissão. Enfim, é o conselho que rege, como tem um conselho de medicina e de todas as outras áreas da saúde. Sim. Um psicólogo, ele pode tanto ter alguém na família, um pai psicólogo, uma mãe psicóloga, um pai psiquiatra, um tio, que tem um consultório, e você vai poder começar a atender naquele consultório. Então, estou falando em termos práticos, né? Sim, basta já ter tido o seu tendo CRP já, né? Já tendo CRP. Sem CRP, você não pode clinicar. Isso é fundamental. Sem ele, você não clinica. Você tem que tirar o seu CRP, ter a sua carteirinha, aí sim você pode clinicar. Porque você está registrado no conselho. Ou, como a maioria faz, junta 3, 4 amigas recém-formadas, encontra uma sala comercial, aluga essa sala comercial e dividem aqueles custos. Né? Você divide o custo da energia, o custo de luz, o custo do aluguel e se organiza. Segunda e quinta, fulana vai de manhã e à tarde, quarta e sexta, a outra vai de manhã, e assim vai se organizando, até que gradativamente, tem que ter uma paciência e uma dedicação ao consultório imensa, gradativamente aquelas 4 amigas que dividem passa para 2 amigas, porque você já tem mais paciente e você já ocupa mais tempo do consultório, até que ao longo dos anos você passa a ter a sua própria sala, o seu próprio consultório. Tá? Se for o caso, né? Se for o caso. Se for o caso, tem pessoas que... Tem pessoas, por exemplo, que podem continuar querendo dividir. Tem terapeutas que trabalham no hospital meio período e clinicam no outro período do dia, também existe. É possível fazer essa combinação. Eu fui só para a clínica, mas essa combinação também existe. Claro, claro. É importante saber que é um trajeto longo. Assim, a profissão clínica, para ela se sedimentar, de 5 a 10 anos. Você... Isso é super importante, esse dado. Isso é muito importante para você entender, para você ter um retorno financeiro, para você poder ter um alívio financeiro dos custos que você tem profissionalmente de 5 a 10 anos com muita dedicação. Por que eu digo alívio financeiro? Porque a psicologia você tem que... Isso é fundamental. Você tem que fazer terapia. Então, a gente sabe que a terapia é um investimento. Claro. Né? Então, o terapeuta ele não pode clinicar sem que ele seja o paciente, ele também. Uma longa experiência como paciente. Porque você tem que estar bem, você tem que entender o seu funcionamento para você poder ser um bom terapeuta. Claro, e isso também começa a acontecer lá na faculdade. Comece a fazer terapia na faculdade. Porque ali, na faculdade, muitas pessoas vão dizer: eu não consigo atender um paciente, eu me envolvo demais com os problemas deles. Então, eu vou para uma outra área de atuação do psicólogo que exige menos isso de você. Então, isso é fundamental, porque também é um divisor de águas. Legal. Assim como tem pessoas que desistiram da psicologia. Porque pensaram, olha, eu comecei a procurar psicologia para me ajudar e não para ajudar o outro. Então, isso é muito importante. Acontece. Acontece. Ao longo dos anos vai acontecer, esse filtro vai acontecendo. Legal. Então, você gasta também no início da faculdade, no início da vida profissional, fora a terapia, grupos de estudo que são fundamentais. Então, o grupo de estudo ele é um custo.
Todos os congressos que te interessarem é fundamental você ir, os congressos têm um custo. Sim, sim. Fazer uma especialização tem um custo. Claro. O psicólogo ele sai muito cru da faculdade. Então, uma especialização ela é fundamental. Geralmente, ela acontece na sequência do final da graduação. Então, a especialização ela não tem menos que 2, 3 anos, uma boa especialização. Então, você vai ter um custo disso também. Claro, então, claro. esses custos eles têm que entrar para sua conta. Claro. Tá? Eles vão continuar. A gente vai sempre investir em grupo de estudo, a gente vai sempre investir em livros novos, a gente vai sempre investir em congressos. Só que isso alivia depois, porque você começa a estar mais sólido profissionalmente. Você é um profissional que te encaminha pacientes. Sim, você fica mais conhecido, né? As pessoas indicam o teu trabalho. Porque você trabalhou, você fez um ótimo trabalho, indicam, né? Exatamente. Psicólogo que não tem horário. Muitos psicólogos bons não têm horário para ter. Não tem horário, porque... lotada. É isso aí. Mas você fica lotado porque logo depois que você se formou, você fez o seu network, porque ao fazer uma especialização, são pessoas que você conhece. Ao fazer grupos de estudos, são pessoas que você conhece. E ao se conhecendo, a gente começa a se encaminhar. Aí eu estudo com essa pessoa, eu vejo que ela é muito ética, que ela é muito boa, que ela se posiciona muito bem frente aos pacientes, eu concordo com o posicionamento dela, com a maneira como ela enxerga. Vou indicar para ela. Claro, e assim vai acontecendo. Se você está sozinha, quieta no seu consultório, o paciente não chega. Não, de jeito nenhum. Então, olha, tem uma outra soft skill importantíssima que você acabou de contar, que é a capacidade da gente se relacionar, né? Sem dúvida. Os relacionamentos, né? Sem dúvida. Então, esse é um outro soft skill muito importante. Muito importante, muito importante. Isso é muito importante. Muito bom. Ju, e para a gente concluir, eu tenho uma outra pergunta para você, se você puder falar para a gente, pensando, olhando para o futuro, né? Olhando daqui para frente, em mercado de trabalho, né? Em envelhecimento da população, né? Em todo esse contexto que a gente vive, né? A gente está falando de pandemia também, mais do que nunca as pessoas precisam de ajuda. Se você puder falar um pouquinho do futuro dessa profissão, o que você vê olhando para frente? Eu vejo a psicologia crescendo muito, muito. Há anos, né? Épocas passadas, a psicologia ainda vivia um preconceito. Né? E quando eu digo isso, não estou falando de algo tão antigo assim. Né? Quando eu comecei a clinicar, 20 e poucos anos de idade, ainda existia uma fala, né? Ah, mas isso é coisa para maluco, eu não sou maluco, para que eu vou fazer psicologia? Né? Não, a terapia, a praia é minha terapia, o esporte é minha terapia. Né? Isso a gente fala muito no língua comum, né? Exatamente. A gente discuta isso um pouco mais, mas muito menos. Sim, isso também é terapêutico. Esporte é terapêutico, mas esporte não é terapia. Exatamente. Exatamente. Muitas coisas são terapêuticas, no sentido que te ajudam e te promovem o bem-estar, mas elas não são terapia. Terapia é um outro mergulho, é um outro trabalho, né? Isso mudou muito. Nesses 20 anos que eu venho clinicando, eu comecei a ver no meu consultório uma chegada de jovens adultos, pessoas que estão acabando o ensino médio e entrando na faculdade. Uma procura absurda e tranquila. Eu quero fazer terapia, não foi minha mãe que pediu, não foi meu pai que pediu, não é a escola que indicou. Eu não tenho nada maior que está acontecendo comigo, eu não estou em depressão, mas eu estou sentindo necessidade de me conhecer. Eu quero ter alguém para conversar, que não seja só meus pares ou só os meus pais, alguém que converse comigo e me ajude a ter um outro olhar e perceba os meus pontos fracos e perceba os meus pontos cegos e me ajude a crescer. Isso no consultório ao longo dos 20 anos foi uma quantidade imensa que chegou. O que isso traz? Traz uma leva de pacientes de uma juventude que vê na terapia algo absolutamente normal. Assim como é normal você ir a um oftalmologista, assim como é normal você ir a um ortopedista, você não deixa de ver, você não deixa de se cuidar nesse sentido. Por que você vai deixar de cuidar do seu emocional se é ele que sustenta, ele é uma das nossas sustentações? Sim. Então, eu vejo a população, no geral, muito mais aberta à psicologia. Muito mais aberta do que quando eu fazia faculdade. Então, eu vejo um futuro muito promissor
por isso, né? As pessoas estão sem medo de procurar terapia, as pessoas entendem como algo que faz parte da vida delas, semanalmente, ou por um período da vida, ter um lugar para conversar e se conhecer melhor. E quando essa pessoa faz isso e se sente melhor, independente da idade, ela fala, puxa, por que eu demorei tanto para fazer isso? E agora, com o agravante da pandemia, né? A gente agora está vivendo essa situação da pandemia, surgiu uma questão de saúde mental. Fora esse grupo que não tem a ver com a saúde mental, que a gente não está falando do impacto da saúde mental, esse grupo que já vem crescendo e procurando, surgiu sim também um grupo que está sendo muito impactado. Né? Acho que é difícil encontrar alguém que, em algum grau, não esteja sendo impactado. Surgiu uma procura muito grande pela psicologia, pela terapia, como uma forma de trabalhar todas as angústias e as aflições que estão surgindo, e não se sabe a longo prazo qual vai ser ainda, não se sabe ainda, né? Qual vai ser o impacto da pandemia. Já se prevê que vai ser muito longo, né? Mas ainda não tem pesquisa que mostre. Então, a pandemia trouxe ainda mais um fôlego, né? E esse olhar longevo para a clínica, para a psicologia. Sim. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Os profissionais estão sendo solicitados, precisaram se reinventar, muita gente, né, que nunca tinha usado, por exemplo, uma ferramenta online como o Zoom para atender, então precisa se readaptar, né, rearranjar a forma de trabalhar, e eu acho que isso foi muito... Sem dúvida. Rearranjar. Abrir a cabeça, né? Abrir a cabeça, tanto os profissionais que acabaram tendo uma rigidez, né, e é compreensível, porque é claro que a clínica ela se formou na presença, e a gente entende que o presencial ele é mais rico, mas muitas pessoas não têm possibilidade de procurar um atendimento por N razões, porque você mora num país que você não tem um terapeuta que fala a sua língua, porque você está numa depressão profunda e você não consegue sair de casa, ou porque você simplesmente trabalha muito e está sem tempo de demorar 2 horas para ir ao consultório e voltar, e você prefere fazer terapia sentada no seu escritório. Então, N demandas surgiram, os terapeutas com ética, isso é importante, se reinventaram com ética. Também é importante saber que para alguns pacientes não vai funcionar esse modelo, tem que ser o presencial, mas ela ampliou, a psicologia ampliou. Isso é muito, muito incrível, sem dúvida. Incrível. Não, incrível. Foi uma das profissões que mais precisou se reinventar, né? Sem dúvida. Muito legal, muito bom, porque causa uma disrupção até na pessoa, né? A gente sai da zona de conforto, se expande, né? Nossa, sem dúvida. Surgiu, assim, os psicólogos passaram a ter que usar a criatividade, acho que, né, como há muito não se usava. Mais do que nunca, muito bom. E você já deu, Ju, algumas dicas, né, muito legais ao longo dessa nossa conversa. Tem mais alguma outra coisa que você queira colocar, que você acha que é importante? Alguém que está começando aí no seu, né, tentando se colocar no lugar de alguém que está iniciando, o que você acha que é importante, talvez que você não tenha comentado? Olha, eu acho que o que eu diria é dedicação ao longo da faculdade. Talvez isso se aplique para todas as faculdades, todas que você vai conversar, mas assim, muita dedicação. Né? Eu entendo que o jovem chega muito novo algumas vezes, e o processo de amadurecimento acaba acontecendo no susto, né? Mas eu diria, não espere que a vida traga para você oportunidades de estágio, não espere que a vida traga para você oportunidades. Corra atrás. Né? Faça da faculdade minha grande sugestão, porque foi o que eu fiz e deu certo. Né? Faça da faculdade um espaço para experimentar, para mostrar interesse, para correr atrás. Os professores gostam disso. Os professores gostam desses alunos, né, que estão interessados. E se não for pela via dos professores, seja pela sua via, pelo seu network. Vá, tenha essa curiosidade. E depois que se formar em psicologia, persistência se você seguir a clínica, porque como ela demora de 5 a 10 anos na área da saúde no geral, para você se sedimentar como um profissional autônomo, eu diria muita persistência, porque você vai ver o seu amigo que seguiu na empresa, né, com uma tranquilidade... rápido, exatamente, né? Que trabalhando muito, lógico, né, se esforçando muito, mas ele vai ter um retorno, muitas vezes, financeiro, porque a gente não adianta falar que não, essa questão financeira ela é também um dado para a gente avaliar, quando a gente faz uma escolha profissional. Legítimo. Né, legítimo,
Então, ter persistência para quem optar pela clínica, porque ela é uma construção a longo prazo, mas quando ela se constrói, ela só cresce, né? E isso é muito bacana. Muito legal. Muito obrigada, muito obrigada. Muito feliz. Agradeço muito as suas contribuições aqui. Foi muito, muito gostoso o nosso papo. E eu acredito que fico ajudar. Tomara que ajude a muitos que tenham aí dúvida, que estejam precisando entender um pouquinho, né? São tantas possibilidades que eu vejo, a gente já teve nesse lugar, né, Ju, de ouvir profissionais falando e como trouxe um pouco de clareza, como trouxe um pouco de acolhimento numa hora de tantas dúvidas. Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho desse acolhimento para quem nos escutar. Com certeza. Tá bom? Obrigada, vou para a nossa gravação. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.